Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma aula, né? Guarda Municipal de Caxias. A prova está mais perto do que a gente esperava, né? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a legislação de trânsito, com um tema específico, um tema que cai bastante, que são as placas de trânsito. Vamos para cima que dá tempo de a gente passar nessa prova ainda. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo, que hoje vai ser placas de trânsito para o guarda de Caxias. Placa de trânsito costuma cair sempre em todos os concursos, sempre é um tema bem abordado. Eu peguei bastante questões aqui com bastante placas e também passar uma introdução sobre as cores, né? Que isso é bem importante você saber e já tá no sangue. Vamos lá pessoal, vamos começar nosso conteúdo. A gente vai estar falando sobre as placas e as cores delas, que é bem importante ficar bem fresco na memória, você saber bem o que cada uma significa, que costuma sempre cair na prova. A gente vai falar das placas de regulamentação, né, que são as placas vermelhas. Elas têm um fundo branco, a borda e o símbolo vermelho e preto, né? A função dela é indicar obrigações e proibições ou restrições. Descumpri-las, né, normalmente geram multa. Exemplo dessas placas são a placa de proibido estacionar, com aquele Ezinho, né, com corte vermelho. Também tem as placas de velocidade, que são aquelas placas que indicam 100 km por hora, 60 km por hora, que tem sempre aquela borda vermelha. Vamos para placas amarelas, que são as placas de advertência. Elas têm um fundo amarelo com símbolos pretos. A função é avisar sobre a condição e perigo de mudança de via. Exemplos: curvas acentuadas à direita, ou então áreas escolares, alerta de travessia de criança. É uma placa que está sempre em vias urbanas aí. Ela costuma estar bem fácil de identificar, né? Vamos para as placas de indicações, que são aquelas placas que têm fundo azul, né? Que elas dão informações, direções, localizações ou serviços. Por exemplo, placa de indicação de hospital próximo, ou então placa de posto de combustível, que está indicando, né, o que vai ter à frente na via. E tem as placas de fundo marrom, que são as placas de atrativos turísticos. A função é indicar locais turísticos, culturais ou históricos, por exemplo, museus, praias ou parques naturais. É bom a gente ficar sempre atento a cada placa para a gente saber diferenciar e na hora da prova a gente não errar uma questão sobre placa, que normalmente é uma questão que vai dar um ponto para a gente, né? E por último, a gente está com as placas pretas, né, que são as placas educativas. Elas têm os fundos pretos com letras brancas. Elas educam para o uso seguro da via. Não tem caráter de multa, é só para você saber. Use cinto, ligue o farol baixo. Normalmente, antes de um túnel ter uma placa dessa. Use os exemplos delas, como eu falei: use o cinto de segurança, respeite o limite de velocidade. São placas que a gente está sempre habituado a estar orientando sobre o trânsito. Agora vamos para algumas questões. Vamos lá para nossas questões. Como eu tinha falado antes, vou falar novamente sobre a legislação de trânsito. É sempre muito importante você fazer bastante questões, porque sim, as questões vão ensinar mais na prática, vamos dizer assim. Quanto mais questões você fizer, mais familiarizado você vai estar com cada placa, por exemplo, com cada regra, com cada lei. É muito importante para a legislação de trânsito você fazer bastante questões. Vamos para a questão número 1. Mal transita em uma cidade e seu automóvel de passeio quando avista a placa de trânsito a seguir. Ilustrada. Qual o significado dessa placa de trânsito? Alternativas. Letra A, vire à direita. Letra B, passagem obrigatória. Letra C, conserve-se à direita. Letra D, siga em frente ou à direita. Letra E, sentido de circulação de via/pista. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e já a gente corrige. Vamos seguir com a correção. Lembrando, sempre faça sozinho, porque dessa forma você vai conseguir corrigir logo a seguir. E se você estiver errado, você já consegue estar corrigindo o seu erro. A resposta dessa questão é a letra C, conserve-se à direita, né? Que a placa indica para naquela via você sempre manter o seu carro mais à direita possível para evitar acidentes. Então a gente está com a letra C como resposta. É uma questão mais tranquila e as questões vão dificultando. Vamos lá para número 2, né? A placa de trânsito A39, imagem associativa para a resolução da questão, significa alternativas. Essa placa significa: letra A, passagem de nível sem barreiras. Letra B, transporte ferroviário. Letra C, passagem de nível com barreira. Ou letra D, estreitamento de pista. Letra E, passagem molhada.
Essa é uma questão boa, é uma questão que parece ser fácil, mas essa placa é uma placa que muita gente erra em muitos concursos. Vamos começar pela letra E, passagem molhada, a gente já pode eliminar, né? Que não é. Letra D, estreitamento de pista, a gente também pode eliminar, que também não é. A letra C, passagem de nível com barreira. Muita gente acha que não pode ser, mas vamos deixar ela aqui. Letra B, transporte ferroviário. O que vocês acham? Letra A, passagem de nível sem barreiras. Muita gente acaba colocando essa placa associando ao transporte ferroviário, mas essa placa ela não é transporte ferroviário. Ela indica passagem de nível com barreira. Então a resposta certa dessa questão é a letra C. Muita gente se enrola e acaba marcando transporte ferroviário e acaba errando essa questão. Então a resposta da nossa questão número 2, letra C, passagem de nível com barreira. Continuando, questão número 3. A placa de trânsito R24B indica, letra A, sentido proibido, letra B, sentido único, letra C, conversão, letra D, passagem obrigatória, letra E, siga em frente. Novamente é uma questão que gera muita dúvida, muito erro em concurso que tem essa placa, porque essa placa ela costuma ter uma dificuldade mais para gravar, né? Porque existem vários parecidos. Mas se a gente for daquele modo, cortando as questões, a gente consegue acertar ela. Pausa, tenta fazer, tenta responder e a gente já volta. Voltando com a correção, a gente pode eliminar o sentido proibido, né? Porque sentido proibido na letra A, normalmente, ela tem um corte no meio, né? Então, a letra A está eliminada. As outras 4, a gente pode ser que seja, pode ser que não. Mas vamos no sentido único. Sentido único, normalmente, é uma placa virada para cima, então a gente pode eliminar. Conversão é aquela placa que a gente consegue fazer a volta, né? Assim, que a setinha fazendo a volta. Letra D, passagem obrigatória, que seria a resposta da nossa questão. Essa placa indica uma passagem obrigatória. Você não tem outra opção a não ser essa passagem. E a siga em frente é aquela reta, né? Essa é a mesma forma, só que você sentido meio-dia ali. A resposta da questão número 3, letra D. Vamos para a questão número 4. A placa de trânsito R14 indica, letra A, peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo, largura máxima permitida, ou letra E, comprimento máximo permitido. Pausa, faz, vamos corrigir logo a seguir. Vamos por eliminação novamente, que é o que a gente normalmente faz para o concurso. A letra A, peso bruto total máximo permitido, é uma alternativa que pode ser a resposta certa. A gente deixa ela aí. Letra B, altura máxima permitida. A gente já pode cortar, né? Porque tem a ver com peso. Letra C, peso máximo permitido por eixo. É uma alternativa para deixar uma dúvida, né? Só que, porém, esse por eixo, ela acaba eliminando essa questão. Então, a gente também pode eliminar a alternativa C. Largura máxima permitida, a gente sabe que não é, que sabe que essa placa é relacionada a peso. Comprimento máximo permitido, a mesma coisa. Então sobrou para a gente a alternativa A como resposta, peso bruto total máximo permitido. Essa é a resposta da nossa questão número 4. É uma questão bem tranquila, bem fácil, mas viu que tem uma outra alternativa ali bem parecida, que se você não estiver atento na hora da prova, já era, você acaba perdendo a questão de bobeira. Vamos para a questão número 5. A placa de trânsito tem como principal função a orientação de percurso. A identificação e a distância de via denomina-se placa de sinalização. Qual é referente à placa que identifica as distâncias denominadas e sinalizam, né? Que diz essa questão. Vamos lá, letra A, de advertência, letra B, placa de auxílio, letra C, placa de indicação, letra D, placa de regulamentação. Essa é uma questão um pouco confusa, né? Que eles acabam não pedindo uma pergunta, não acabam fazendo uma afirmação para te dar um norte. Mas se você pegar no próprio enunciado, são indicações e sinalizações, né? Então você consegue ver e responder que são as placas de indicações, são as placas que indicam, né? Indicam a sinalização, por exemplo, um sinal, está indicando um sinal. Indicando distância, daqui a tantos metros vai ter uma ponte. Então a alternativa dessa questão seria a letra C,
placas de indicação. Uma questão um pouco, vamos dizer assim, confusa, né, pelo enunciado. Se o enunciado fosse um pouco mais esclarecedor, mas você lendo com calma e conseguindo destrinchar, você consegue saber qual é a questão certa. Finalizamos a questão número 5. Se você acha que eu estou merecendo um like, dá um like, tá bom? Deixa um comentário. Pede um conteúdo que você quer. Cadu, eu quero um conteúdo de tal matéria, de tal concurso que eu consigo fazer. Cadu, eu quero orientação. Cadu, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Eu consigo te ajudar nessa questão, tá bom? Eu preciso de 2 horas por dia sua de estudo, 1 hora de leitura e 1 hora de questões, tá bom? Eu já tenho o material pronto, eu consigo fazer um cronograma pronto para você, para qual dia você vai estudar qual coisa. Por exemplo, dia tal eu vou estudar conjuntos de matemática, no dia seguinte eu vou estudar sílaba tônica português, no outro dia placas de trânsito legislação, no outro dia direito, noções de direito que tem no edital. Me manda mensagem, menos que metade numa pizza, você consegue todo esse cronograma, todo esse material. Vamos lá, vamos dar continuidade. Questão número 6, uma questão muito boa também. A placa de trânsito significa uma placa com um cavalo puxando a carroça com aqueles símbolos de proibição, né? Com risco no meio. Alternativa A: proibido o trânsito de veículos de tração animal. Letra B: proibido o trânsito de veículos de carga animal. Letra C: proibido o trânsito de carroças. Letra D: proibido o trânsito de animais. Letra E: proibido animais de tração. Uma questão bem complicada, né? Porque todas as alternativas ali, se você parar para pensar, tem alguma coisa a ver. Mas se você reparar a minuta, a lei certinho, ele vai colocar a placa com a máxima distinção possível. Então, sempre que você cai numa questão com todas as alternativas parecidas, você tenta ir para a questão que tem a minuta mais explicada. Por exemplo, a letra C, por exemplo, proibido trânsito de carroças. Para a letra A, proibido trânsito de veículos de tração animal. Tá vendo que é muito mais explicada? Então, a gente já pode eliminar a C, a D e a E nessa questão. Então, a gente fica entre a alternativa A e a alternativa B. Alternativa A: proibido trânsito de veículos de tração animal. É a nossa alternativa certa, por quê? Porque carregando, né? Seria aquela placa com um cavalo numa carroça. Então, proibido trânsito de veículos de tração animal, que seria a tração do veículo, é a alternativa certa para essa placa. Tá bom? Então, resposta alternativa A. E vamos para a questão número 7. A placa de trânsito R16, demonstrada abaixo, indica. Aí está a placa. Letra A: peso bruto total máximo permitido. Letra B: altura máxima permitida. Letra C: peso máximo permitido por eixo. Letra D: largura máxima permitida. Letra C: comprimento máximo permitido. Mais uma questão que eu sugiro fazer por eliminação, mas pausa aí, tenta fazer sozinho e depois a gente vai corrigir. Voltando para a gente corrigir, a gente vai estar fazendo, vamos estar eliminando as questões, as alternativas. Peso bruto total máximo permitido. A gente sabe que essa placa tem a ver com largura, né? Então ele já pode eliminar a letra A, assim como a letra B, altura máxima permitida. Essa questão ela tem a ver com o comprimento. Desculpa, até falei altura na letra A, né? Mas é comprimento, desculpa. Letra C também, peso máximo permitido. Também não tem a ver com peso, essa questão tem a ver com largura, né? Ou comprimento. Então ficou pra gente a letra D e a letra E, comprimento máximo permitido, ou largura máxima permitida da letra D. Então a questão da legislação é sempre largura, né? Largura máxima permitida. Então a nossa alternativa certa seria a letra D, largura máxima permitida, tá bom? Vamos lá para a nossa questão número 9, se eu não me engano. A placa de trânsito apresentada corresponde a um tipo de alternativa. É uma daquelas placas que a gente falou lá no começo, tá bom? Naquela nosso primeiro pequeno conteúdo. E vamos para alternativas. Letra A: sinalização temporária. Letra B: sinalização vertical de regulamentação. Letra C: sinalização vertical de advertência. Letra D: sinalização vertical de indicação. Ou letra E: dispositivo auxiliar de sinalização.
pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Teve uma questão sobre essa placa e também teve a introdução lá no começo. Essa placa é uma sinalização vertical de indicação, né? Pois ela indica um lugar. Essa placa aí, a praia, né? Ela acaba indicando, ela tem essa função de indicar. Então a alternativa certa seria a letra D, sinalização vertical de indicação. É uma placa com fundo cinza, né? Ela indica também pontos turísticos, museus, né? Lugares turísticos. Essa foi a aula de hoje, né? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, vou pedir a curtida, pedir o compartilhamento. A gente está começando esse trabalho online, né? Antes só dava aula presencial, mais voltada também para matemática. Então a gente está voltando para o online para a gente ver se dá certo. Quem me conhece, eu me chamo Cadu Melo, né? Eu sou formado em engenharia civil e a gente está tentando fazer aquele alcance maior. Se você gostou, dá aquele curtiu, dá aquele compartilhada. Se você quer um cronograma, Cadu, eu quero o material completo, eu também consigo disponibilizar para você nesse número aí, 21966682241, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ajuda, qualquer conselho também, né? Qualquer direção também vai ser bem-vindo, tá bom? Então comenta, curte e vamos para a próxima aula. Muito obrigado.